Direto da redação. E agora nós vamos a Brasília porque um fato novo ocorreu no âmbito da investigação Compliance Zero, que entrou na 9ª fase, foi deflagrada com autorização do ministro, do relator desse processo no Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça. Mas agora o fato novo que surge nesta investigação é o líder do PT no Senado, o senador Jacques Wagner, tem base eleitoral na Bahia, no âmbito dessas investigações. Ele foi um dos alvos dessa operação, juntamente com um executivo do Banco Master, o Augusto Lima, na operação que foi deflagrada ontem. E aqui também a gente vai destacando que na casa do Jacques Wagner, ou imóveis ligados a Jacques Wagner, foram apreendidos relógios de luxo. A polícia também apreendeu uma quantia volumosa, apreendeu dólares, apreendeu euros, fazendo aqui uma conversão em real. O total dessa quantia ela ultrapassaria mais de 400 mil reais. Preste atenção. Recentemente, a Polícia Federal fez uma operação na casa do Sócio de Cavalcante, que é líder do PL, que é um dos próceres do PL na Câmara Federal. E todo mundo comentava que em dinheiro vivo na casa do Sócio de Cavalcante, a polícia encontrou 400 mil reais. E nós estamos falando agora de mais de 400 mil reais também apreendido em imóveis ligados ao Jacques Wagner. Até aqui ainda nada conclusivo, mas no mínimo o que se observa agora é que o Jacques Wagner ele provoca um constrangimento muito grande ao PT, que estava carimbando esse escândalo do Banco Master com o PL e Flávio Bolsonaro. Então esse timbre agora também cabe ao líder do governo Lula no Senado Federal, pelo menos por hora. Então assim, leva o bode para a sala também do PT, o Banco Master. Mas nós vamos entender aqui como foi essa operação, como foi essa 9ª fase que foi deflagrada, o que foi encontrado, as implicações. Você vai acompanhar detalhes agora na reportagem. A Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão, todos eles autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Os investigadores aí apontam o cometimento de possíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na relação entre o senador do PT da Bahia, Jacques Wagner, e o ex-diretor do Banco Master, o Augusto Lima. Também são alvos dessa operação outras 12 pessoas e empresas ligadas a ambos, Segundo a PF, Luciana Wagner teria recebido vantagens econômicas indevidas de Lima para favorecer negócios do Banco Master em sua atuação enquanto parlamentar. Nas buscas e apreensões, a PF encontrou na casa de Jacques Wagner, aqui em Brasília, o valor em espécie de 49 mil dólares, o equivalente a 254 mil reais. O ministro André Mendonça proibiu os alvos de manter contato com outros investigados, também determinou a suspensão ou o recolhimento dos passaportes, de passaportes de todos os citados, com exceção do senador. O ministro determinou ainda a suspensão das atividades econômicas das empresas citadas pela Polícia Federal. A defesa de Augusto Lima afirmou que as medidas vão demonstrar que os fatos apurados são lícitos e que o seu cliente está há pelo menos 6 meses à disposição da Justiça para prestar esclarecimentos. O presidente do PT, Edinho Silva, disse que tem confiança de que Jacques Wagner vai esclarecer os fatos e comprovar a sua inocência. Eu tenho algumas observações a fazer sobre isso aí. A gente vai explicando aqui. O Jacques Wagner, antes de ser senador, ele foi governador da Bahia. E no período em que ele foi governador da Bahia, havia uma empresa lá, Cesta do Povo, um programa Cesta do Povo. E depois esse programa, que era um banco, fazia atividades bancárias, oferecia crédito, oferecia uma série de vantagens para servidor, ele foi vendido, ele foi privatizado. Segundo ele, essa privatização se deu, essa venda se deu para a iniciativa privada por conta do prejuízo que causava aos cofres do Estado. E quem comprou esse programa, quem comprou e transformou isso em uma iniciativa assim, lucrativa sob o ponto de vista financeiro, teria sido justamente o Banco Master, teria sido o Augusto Lima. Ele era dono dessa atividade. E ele passou a emprestar, então, a fazer empréstimo consignado a servidor da Bahia, uma série de vantagens, uma série de benefícios, ou uma série de serviços que passou a oferecer, remunerado pelo servidor com desconto consignado em folha de pagamento. E o Jacques Wagner, uma vez eleito senador, ele teria se transformado
num membro da bancada do Master no Senado Federal, o que ele nega. Mas essa aqui é o que é o caminho, é o que vai apontando as investigações da Polícia Federal. E o contato do Jacques Wagner ele não era diretamente com Daniel Vorcaro, mas era com Augusto Lima, que era um braço do Banco Master. E o Augusto Lima ele tinha uma relação, no mínimo, muito intensa com o Jacques Wagner. Por quê? Essas investigações aqui, o Jacques Wagner não nega isso. Ele teria comprado um apartamento de luxo para a filha dele. Ele estava comprando na planta. E quem comprou para ele foi o Augusto Lima, para ele depois recomprar ao Augusto Lima. Isso, o Jacques Wagner fala isso. Ele abre isso, ele fala isso. O enteado do Jacques Wagner, que é secretário de Meio Ambiente na Bahia, ele interagia, ele fazia cobranças ao Augusto Lima, que é o braço do Banco Master. A Folha de São Paulo fez aí, vamos destacar agora aqui, que é muito interessante, fez um organograma, um pequeno organograma, que está publicado na Folha de São Paulo, mostrando ali como é que se dava essa ligação, como é que se daria essa ligação do Jacques Wagner com os envolvidos nessa nova fase da Operação Compliance Zero. Aí você vai ver no topo do que está aí, do organogramazinho aí, o Daniel Vorcaro, que é o CEO, que é o presidente do Banco Master e que está preso. Você vai ver aí ao lado a ligação aí, do nome aí da Valéria Júnior, Valéria Marega Júnior, é o Valério, na verdade, Valério. Você vai ver logo abaixo aí, ó, logo na sequência, um pouquinho abaixo, é o Augusto Lima, que era quem interagia com o Jacques Wagner. Você vai ver no organograma aí, que era o contato de longa data que eles mantinham. Você vai ver na sequência, vem o Vorcaro acima, vem o Augusto Lima e logo abaixo o Jacques Wagner. E ao lado, lá embaixo, está o Eduardo Mendonça Sodré Martins, que é o enteado do Jacques Wagner, que é secretário de Meio Ambiente atualmente na Bahia. Então a relação ali, no mínimo, do líder do governo Lula com o Augusto Lima não era uma relação qualquer. Não é uma relação simplesmente profissional, é uma relação de muita confiança. Para você mandar alguém comprar um apartamento para depois recomprar com a garantia de que vai correr, compra que depois eu recompro, e nós estamos falando em 2,5 milhões o valor de um apartamento, é alguém que no mínimo ele gosta de muita confiança, de uma relação de muita confiabilidade. Você não vai pedir isso para qualquer pessoa. Então, no mínimo que o Jacques Wagner leva nesse momento para a sala do PT é um bode fedorento e leva o carimbo. Ele começa até a contaminar a campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, que é candidato à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E você agora, eu gostaria de chamar a atenção para um outro detalhe. Esse tipo de história em Brasília não é para amador. Eu estou achando que tem fogo amigo também nessa história. O Jacques Wagner está sendo fritado, ele está sendo excluído. Ele está sendo dinamitado internamente no PT. Esse tipo de operação ela não ocorre sem que pelo menos o comando da Polícia Federal saiba. O chefe da Polícia Federal disse que estava em viagem no exterior e não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. O Lula também em viagem não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Tá me parecendo aquela história, Lula nada sabe de mim, Andrei nada sabe de mim, ninguém nunca sabe nada de mim, mas todos beberam da minha água, lamberam da minha língua e comeram do meu capim. Parafraseando aqui uma poesia do Arthur Gomes. Então vai ser tudo muito estranho nessa história, tudo muito confuso até aqui. Mas nós estamos fazendo aqui, na verdade, são deduções com base em acontecimentos recentes. Você vai verificar agora numa imagem que está aí, eu não sei se esse vídeo já está no ponto, por ocasião da votação do Messias. Está no ponto? Nós vamos mostrar aqui. O que aconteceu? O Lula ele indicou o Messias, eu lembro só o sobrenome, não estou lembrando o nome completo dele. O advogado-geral da União para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E ele foi para a sabatina no Senado. E o governo perdeu essa votação, pelo menos assim, em mais de 100 anos de história, é a primeira vez que uma indicação do governo para o Supremo Tribunal Federal foi barrada, ela perdeu, ela não foi endossada pelo Senado Federal. O Jacques Wagner, ele é o líder do governo no Senado. Ele é o cara que tinha que trabalhar isso internamente no Senado, sem indicação, aprovação sem indicação.
monitorar os riscos disso não passar, o nome dele ser reprovado no Senado. E o que ficou desenhado ali, pelo menos o que ficou demonstrado ali, é que o Jacques Wagner ele não teria se esforçado para que isso acontecesse. O Messias também era uma indicação porque é parceirão do André Mendonça, que é o relator desse processo do Banco Master no Senado Federal. Aí você vai ver agora como foi o comportamento do Jacques Wagner por ocasião da votação do nome do Messias. Onde ele, com o presidente do Senado, André o Alcolumbre, eles conversam e de antemão, com o microfone aberto, o Alcolumbre deixou o microfone aberto, o áudio vaza, o Alcolumbre dizendo ela vai perder por 8 votos, e perdeu por 8 votos. Isso foi um desgaste tremendo para o governo. Eu vou mostrar aqui um pouco agora, por favor, o vídeo, o trecho do vídeo. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Acho que vai perder por 8. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Acho que vai perder por 8. Vai perder por 8. O Jacques Wagner, ele entrou numa rota assim, de desgaste muito grande internamente no PT. E está cozinhando, começou a ser cozinhado. Então pode ser que tenha fogo amigo aí, que se soubesse que o Jacques Wagner estava caindo, estava à beira do cadafalso e estão deixando ele cair, ou no mínimo tem gente empurrando internamente no governo para que ele caia. Jacques Wagner é candidato à reeleição, por enquanto, ao Senado pelo estado da Bahia. Por enquanto ele permanece líder do governo no Senado Federal, mas não se sabe até quando. Até aqui o Jacques Wagner ele nega tudo. Ele diz que está tudo assim, está tudo aberto às investigações, que o dinheiro ele recebeu, na verdade, foi em diária, que ele não gastou, ele poupou as diárias dele, e são diárias em dólar para viagem ao exterior. Mas o que consta aqui também é de que o pessoal aqui, o pessoal do Master, os homens do Daniel Alvorcari, pagaram até show para ele, no valor de 64 mil, show internacional em Los Angeles. Ele, para a família, é o que aponta aqui as investigações da Polícia Federal. Então é tudo muito desgastante, não só para o Jacques Wagner, mas também para o PT. O PT terá um trabalho muito grande para se desvencilhar desse desgaste, tirar esse bode da sala. Vamos aqui ver o que fala o Jacques Wagner, foi entrevistado ontem pela Band News, logo após esse episódio, e você vai conferir o que diz, que ele fala sobre todo o conteúdo dessas investigações. Vamos ao que ele diz. Eu tive com o Daniel apenas 2 vezes. Uma vez quando ele veio se apresentar por estava entrando de sócio do Augusto Lima na questão do Credit Sexta. E a segunda vez quando o Augusto Lima me pediu uma indicação para... ele queria melhorar o nível do banco, ele queria uma indicação para a área jurídica do banco. Ele já tinha contratado Gustavo Loyola no Conselho de Administração para a parte econômica e ele queria alguém na área jurídica. O ministro Lewandowski tinha acabado de se aposentar do Supremo por conta dos 75 anos. Eu digo, olha, eu acho que não tem pessoa melhor. Foi a segunda vez que eu vi quando eu fui apresentar o ministro Lewandowski para eles. Só essas 2 vezes, não tem nenhuma relação com Daniel Alvorcari. Ele disse que só encontrou Daniel Alvorcari, que é o presidente do Banco Master, que está preso, só 2 vezes. Agora, com Augusto Lima, ele já tinha relação, ele já falava com Augusto Lima, porque era o operador do Banco Master junto ao governo da Bahia, na Bahia, nessa questão do Credit Sexta, que é o programa lá que mantém empréstimo consignado, ali já mantinha uma relação. E o alvo dessa operação aqui não foi o Daniel Alvorcari, mas foi o Augusto Lima, que é o braço do Daniel Alvorcari junto aos interesses ali do governo baiano. E a suspeita até aqui é que o Banco Master ele tinha uma bancada. Ele tinha uma bancada no Congresso que era lá integrado lá pelo Ciro Nogueira, que é senador. Você tem ainda o Hugo Mota, que também foi favorecido por iniciativa do Banco Master em uma das viagens, teve as despesas pagas pelo Banco Master, que é presidente da Câmara Federal. E agora então vem aí o Jacques Wagner, que é do PT. Então, se isso tudo for verdade até aqui, o poder do Daniel Alvorcari, ele impressiona, porque ele tinha uma bancada até aqui multipartidária. Pessoas de diferentes partidos integrando essa bancada, da esquerda, da direita, do centrão.
E esse passeio do Jacques Wagner com os setores do Centrão, de certa forma, e até mesmo se articulando, ou essa suposta articulação com o Centrão para derrotar a indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, isso gerou um incômodo muito grande internamente no PT. Por isso, talvez aí uma das suspeitas de que o Jacques Wagner esteja sendo cozinhado em banho-maria. A batata está assando.